No âmbito da guerra, nós temos avanços russos nas regiões de Vuhledar e de Selidov, que coloca na mira e no alvo a cidade de Pokrovsk. Certamente é um alerta significativo nas questões militares entre Rússia e Ucrânia, em especial para a região de Pokrovsk. Além disso, nós temos o presidente da União Europeia, Viktor Orbán, que durante muitos momentos, acabou se posicionando contrário ao modo como a União Europeia apoiava a Ucrânia em relação à Rússia, de modo até que alguns interpretam-no como sendo Viktor Orbán um homem da Rússia na União Europeia. Há um exagero nessa perspectiva? É difícil de nós sabermos exatamente. O fato é que há fraturas no interior do território da União Europeia e mais do que isso. Não somente é o caso da Hungria, por exemplo, que se posiciona de maneira um pouco mais crítica em relação ao apoio que se dá à Ucrânia, mas dentro dos países nós temos movimentos políticos que, de certa maneira, são contrários ao modo como o Ocidente apoia a Ucrânia. Isso também nós assistimos nos Estados Unidos. Nós temos, por exemplo, o candidato à vice-presidência nos Estados Unidos, ali pelo Partido Republicano, o vice do Donald Trump, o J.D. Vance, de certa maneira não endossa o modo como a política do Joe Biden olhou para a Europa e olhou para a Ucrânia e o modo como buscaram ali apoiar a Ucrânia, não é? No caso aí pelo o Partido Democrata, enfim. Ou seja, a guerra entre Rússia e Ucrânia é debate eleitoral nos mais variados países, conforme nós estamos observando. A novidade agora envolve a eleição na Geórgia, nós comentamos aqui, né? E as eleições na Geórgia foram muito criticadas pelo Zelensky, de modo que na concepção ucraniana a vitória pró-Rússia na Geórgia é em mão da Rússia, digamos assim, e por sua vez nós tivemos o presidente da União Europeia, Viktor Orbán, elogiando as eleições na Geórgia, uma eleição marcada por controvérsia. O detalhe ainda que nós temos é a figura de Viktor Orbán cumprimentando aí o Walter Rosenkranz, que é o parlamentar eleito para ser o representante máximo ali no parlamento da Suíça. Isto gerou críticas bem pesadas ao Viktor Orbán, uma vez que, críticas assim, né, o pessoal da esquerda soft, né, identitária, porque o Rosenkranz representa ali o Partido da Liberdade, que tem uma perspectiva mais nacionalista, uma perspectiva contrária à agenda woke, contrária às questões ecológicas radicais, a Greta Thunberg, por exemplo, né? Então nós tivemos um encontro entre essas duas figuras que gerou um certo burburinho. Mas o fato é que o Viktor Orbán, o atual presidente da União Europeia, fez elogios à eleição na Geórgia e ao mesmo tempo nós temos que o Zelensky fez críticas, não é, dizendo que é um braço da Rússia que se estende naquela região e coisa do gênero. Hoje é dia 31 de outubro de 2024. Eu vou pedir para você que deixe o like, se inscreva, divulgue o nosso conteúdo. E, claro, observando aí as questões do dia de hoje. Zelensky fala sobre a vitória Rússia na Geórgia. Tá? Então, o que o Zelensky comentou? A vitória russa na Geórgia serviu para fortalecer a Rússia na região. E há muitas acusações, houve muitas acusações de fraude, coisa do gênero, de modo inclusive que houve recontagem de votos. Não é? E mesmo após a recontagem de votos, nós temos que o resultado eleitoral ainda favoreceu o partido ali, que é o Sonho Georgiano, que tem uma perspectiva favorável à Rússia, que foi acusado de pró-russo, evidentemente pela oposição. Quando nós olhamos a composição do parlamento na Geórgia, no atual cenário, este partido aí, o Sonho Georgiano, após a eleição, ficou com mais da metade das cadeiras, com 89 assentos. Então este na cor azul aí é o partido justamente Sonho Georgiano, que seria o partido pró-Rússia, tá? Então nós temos que teria sido uma vitória russa dentro da Geórgia, e porque o partido que chega ao poder, que vai se manter no poder em boa medida no parlamento, é um partido favorável à Rússia, conforme observamos. Agora, o partido que tem uma perspectiva contrária à Rússia é um grupo de partidos, né, que envolve a unidade, o movimento nacional,
pela mudança que obteve ali apenas 16 cadeiras, um número bastante pequeno em relação aos demais. Na Geórgia, vale destacar que nós temos duas regiões separatistas pró-Rússia. É o caso da Abcásia, conforme nós já mencionamos aqui, e também a região da Ossétia do Sul. No caso da região da Abcásia, fica às margens do Mar Negro. Quando houve a guerra em 2008, por exemplo, entre Rússia e Geórgia, muitos discutiram ali que o interesse russo era ter acesso ao mar, né, aos mares quentes, a partir do Mar Negro, enfim, que banha o território da Abcásia, enfim, tá? A mesma coisa a gente viu em 2014, quando nós temos a guerra na Crimeia, e esta guerra na Crimeia fez com que se debatesse o interesse russo é ter acesso de maneira mais livre e mais significativa à região de águas quentes, não é? Uma vez que a Rússia é um país continental, é o maior país do mundo em termos de extensão de território, porém a posição geográfica russa é uma posição em altas latitudes, de modo que a Rússia não tem acesso a portos de água quente. Isso é um problema para o escoamento econômico, por conta do congelamento dos mares, das regiões portuárias e assim por diante, né? E diante disso a Rússia precisaria ter acesso às águas quentes, enfim. Isso é um debate aí das teorias geopolíticas muito interessante, né? Mas de qualquer maneira o fato é, nós temos que o presidente da União Europeia, o Viktor Orbán, fez elogio de certa maneira a moldar a Geórgia, as eleições, e por sua vez o Zelensky fez críticas, dizendo que seria uma vitória russa na Geórgia. Agora, nós temos também que houve eleições na Moldávia, nós analisamos aqui, como fazemos no nosso canal, e a vitória ali foi pró-União Europeia em boa medida, pelo menos no primeiro turno, tá? Teremos segundo turno agora domingo, dia 3 de novembro, vamos acompanhar aqui no nosso canal, faremos um vídeo sobre após o resultado, certo? E o que chamou bastante atenção ali foi o quanto foi muito disputado. No caso, no mesmo dia que houve eleições na Moldávia, houve também um referendo ali a respeito de que a Constituição deve ser mudada para que o país faça a adesão à União Europeia. E o resultado foi 50%, alguma coisa, contra 49, alguma coisa, de modo que foi basicamente voto a voto ali o resultado eleitoral, mas no caso evidenciando duas coisas. Uma, pró-União Europeia, venceu, ponto 1. Porém, não será fácil, uma vez que o país fica dividido por conta da enorme disputa, de modo que houve um resultado eleitoral muito apertado. E, portanto, o ponto 2 é o país prestes a se fragmentar, a se deflagrar e assim por diante. Vamos acompanhar, então, no domingo aí, o resultado eleitoral na Moldávia, que naquele caso não foi uma vitória russa, porém o país está muito dividido, sobretudo algumas regiões, conforme nós observamos aqui, não é? Pessoal, então nós temos aqui outra coisa. O Zelensky também fala a respeito das linhas vermelhas do Putin, que não devem ser consideradas pelo mundo ocidental, certo? De que a Ucrânia precisa de ter acesso a armas de longo alcance, e enquanto houver um respeito ao que se compreende como linhas vermelhas da Rússia, certo? Nós não teremos a vitória ucraniana, tudo bem? Agora, o cenário aí tem sido bem complicado para a Ucrânia, uma vez que vazou as informações, conforme nós mencionamos ontem aqui, do interesse do Zelensky ter acesso aos mísseis Tomahawks, ok? Os mísseis de longo alcance ali, para utilizar tais mísseis, para utilizar contra o território russo, enfim, tudo bem? Ficou uma situação bem difícil para a Ucrânia, porque os mísseis não vieram e a informação foi vazada, né? Certamente o Zelensky se sentiu muito ofendido, até traído, né? Não é exagero pensar assim. Agora, a partir daí começou a se discutir que o Zelensky estaria, portanto, apoiando, certo? Nós temos figuras do Partido Democrata vindo a público e dizendo que há poucos dias antes da eleição, o Zelensky traz tais informações, enfim, e critica o Biden, que o tanto ajudou. Olha, a ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia existiu e existiu sim, ok, inquestionável, mas durante todo esse momento o Zelensky questionou a demora de entregar a ajuda e mais, que na mídia há a promessa da ajuda, mas na prática a ajuda não vem.
ou demora em decorrência de problemas burocráticos e assim por diante, de modo que não houve a ajuda no tempo mais hábil possível, tá certo? E não é necessariamente agora que o Zelensky está fazendo críticas em relação ao modo como há o apoio para a Ucrânia em relação à Rússia, enfim, tudo bem? Mas houve aí críticas ao Zelensky dizendo que ele estava agora fazendo essas críticas ao Biden justamente porque ele teria aderido a uma perspectiva pró-Trump, uma vez que o Trump, pelo que alguns cenários indicam, será o próximo presidente dos Estados Unidos. Não é verdade, não é? As casas de apostas estão enveredando para Trump como favorito, enfim, isso é um fato importante, entretanto, não está claro, não está definido, até porque a disputa ali vai ser muito acirrada, nós vamos ver isso se arrastando aí após o dia 5, não é? Porque haverá contestações, manifestações, protestos em vários lugares, vamos observar, vocês podem escrever, nós teremos um processo eleitoral nos Estados Unidos marcado por muita controvérsia, questionamento do resultado e assim por diante, ok? Porque está basicamente dividido o número de votos por Trump e para Kamala nos estados chaves, tudo bem? E eventualmente isto levará a muita disputa e a uma briga bem considerável, então não é verdade que o Trump necessariamente já é o vitorioso e por isso, portanto, o Zelensky resolveu agora fazer críticas ao Biden. Isso não é bem verdade, não é? Agora, por outro lado, alguns começaram a falar que o Biden apoia a Rússia, o pessoal tá doido, né? Enfim, de qualquer maneira, vamos aqui observar a questão do fronte de guerra. Primeira coisa importante é a questão da interdição em Pokrovsk. Nós temos a Rússia avançando. Os últimos avanços russos na região envolvem duas localidades importantes, Vuhledar e, ao norte do Vuhledar ali, a região de Selidov. O caminho, portanto, agora é a região de Pokrovsk. Pokrovsk, certamente, se a Ucrânia perder, será uma perda muito séria, uma perda muito considerável. Nós tivemos, inclusive, avanços hoje por parte da Rússia na região, não somente de... como eu vou até aumentar aqui o mapa para que nós observemos, tá? Nós vemos que a região de Vuhledar já ficou lá para trás, não é? De modo que a Rússia já atravessou aqui, tudo bem? Avançando nestas localidades. E a região de Selidov também, e o próximo passo aqui, ó, é Shevchenko, tá? E o norte, Pokrovsk. Então a Ucrânia tem perdido muito por conta desses avanços russos nessas regiões. Há batalhas muito sérias e significativas na região de Kurakhov também, certo? Se nós observarmos, o que nós temos é a Rússia ganhou Vuhledar, certo? Ganhou Selidov, após ter ganhado Ukrainsk, tudo bem? E agora está tentando conquistar a região de Kurakhov. Se ganhar Kurakhov, fecha esta região toda aqui, ó. Um avanço considerável. Depois você tem um campo aberto gigantesco até lá, aquela estrada importante, ok? De Pokrovsk, que dá acesso em direção a Dnipro, né? Então, se esta região de Kurakhov cair, é um problema. E o próximo passo é aqui, ó, Shevchenko, já estão, não é, em batalhas nas redondezas aqui, e ao norte Pokrovsk. Se Pokrovsk cair, a situação do fronte de guerra da Ucrânia, conforme estamos aqui observando, fica muito difícil. Tudo bem? Mais uma vez eu comento com vocês, não, os avanços russos são em cidades pequenas que não tem importância. Meu amigo, numa guerra por disputas territoriais, qualquer palmo de terra é importante. Não tem essa de que não são cidades estratégicas de grande porte, é óbvio, mas são pontos, são checkpoints que são perdidos, e aí o avanço russo, a construção russa de sistema de defesa, caso tenha que recuar. E aí, né? Vai avançando pouco nesse último ano, mas tem avançado, né? E se Pokrovsk cair, a guerra vai ganhar um novo ritmo, pelo que nós vamos observar. Não significa que Pokrovsk não possa reagir e fazer recuar a Rússia também. Entretanto, com toda a dificuldade que o Zelensky encontra, inclusive com o apoio
vamos até dizer, regulado, não é, dos Estados Unidos ali para a Ucrânia, não significa que vai ser fácil, né? Mas de qualquer maneira, vamos acompanhar e torcer para que, claro, haja paz antes de que a guerra se estenda e assim por diante. Outro ponto ainda é o seguinte, né? A Ucrânia e a Rússia estariam discutindo, certo, um acordo de paz, entretanto isso foi negado já pelo Peskov, porta-voz do Kremlin, e realmente, infelizmente, não há um acordo de paz no horizonte. Tudo bem? Vamos continuar acompanhando a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Reitero a você que deixa o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica e conheça o nosso material de estudos e a nossa comunidade de geopolítica. Dê uma olhada, o link está na descrição do vídeo. Até mais, tchau pessoal.